A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Combati o Bom Combate, pelo expositor Alan Souza, do Centro Espírita Luz e Verdade. Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Agradeço, em primeiro lugar, à Associação Espírita Irmã Nilza e Amor pelo convite em mais uma oportunidade de estudo e a todos vocês que nos acompanham nesta noite. Trago o abraço fraterno do Centro Espírita Luz e Verdade, a casa a qual trabalho, e é sempre uma grata satisfação falarmos um pouco dos assuntos do Evangelho. Bom, para iniciarmos a nossa noite, vamos ler uma página de preparação para a nossa prece do livro, Que a Vida lhe Traga Flores, de Lúcia Pominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. Abrimos aqui aleatoriamente e a página que nos caiu nessa noite é Deus contigo. Esforça-te por te apresentares a Deus digno de aprovação. Paulo, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Na vastidão do universo, percebe-se a grandiosidade de Deus. A sua presença está em toda parte, nas florestas altaneiras, nos mares, nos rios e nas cachoeiras que despencam em quedas monumentais. A presença de Deus se faz constante. Nos animais, nas plantinhas que rastejam pelo chão, cobrindo extensões de terra, nas flores que exalam seu perfume, nos frutos que alimentam homens, insetos e alguns animais. A presença de Deus aí estará. Mas o homem, muitas vezes, ainda motivado pela ignorância ou pelo orgulho, nega a existência de Deus. Um dia, porém, seja por amor ou pela dor, ele terá o seu despertar para a grandiosidade do Criador. A partir daí, haverá de reconhecer a sua pequenez. Tu, porém, que já procures trilhar o caminho da luz, consegues perceber a presença de Deus contigo, até mesmo nas pequeninas coisas ou acontecimentos do dia a dia. Contudo, não te conturbes quando as dificuldades surgem e a dúvida tenta se inserir em tua mente. A presença de Deus contigo se fará através dos bons espíritos que, a serviço do Pai, tem te amparado nessa trajetória de evolução espiritual. E mesmo que a dor te faça intensa, confia no amparo divino que nunca falta para aqueles que nele creem. Se a fé remove montanhas, pelos dizeres de Jesus, as montanhas das dificuldades haverão de ser superadas se tiveres a certeza de que Deus estará atento, não permitindo que te desvies dos caminhos certos, para te embrenhares por rotas perigosas que te levem aos abismos onde, em tempos remotos, permanecestes por muito tempo. Se Deus é Pai, tu és um dos seus filhos bem-amados. Confia e prossegue nesse caminho que hoje escolheste e que o Cristo Jesus por ti esteja a velar. Bom, depois dessa belíssima página, convido a todos para que possamos fazer a nossa oração inicial, elevando a Deus os nossos pensamentos, colocando aqui as nossas melhores intenções, os nossos melhores sentimentos, sentindo a nossa respiração para nos comunicar com Deus, com esse Deus que a mensagem falou muito bem para nós, que está presente em todos os lugares, esse Deus que é o nosso Pai, que possamos ter a certeza dessa herança divina que nós temos e agradecer todos os dias por essa oportunidade. Por mais que as dificuldades estejam presentes, Deus jamais nos abandona. Nós nunca estamos sozinhos, nem desamparados. Com essa certeza em nossos corações, pedimos que abençoe esse nosso momento da noite de hoje e que durante esses minutos que aqui estaremos juntos, possamos refletir sobre os teus assuntos, os assuntos do Evangelho, que
que são sempre úteis para nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor, e fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, hoje o nosso tema é para falar do bom combate. E existe um registro de Paulo, né, na carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, onde ele vai dizer, né, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós temos o Evangelho, que nos lembra disso também, mas uma página que nos foi até passada pela direção da casa, que está no livro Palavras de Vida Eterna, né, pelo Espírito de Emmanuel, por Franciscano de Xavier. Né? Mas primeiramente, antes da gente fazer alguma reflexão até com a página, que é muito importante, vamos pensar na questão do combate, né? O que seria esse bom combate? Bom, o que é um combate de uma forma geral? Né? O combate é esse embate, é quando um lado não está satisfeito com o outro lado e entra num conflito, né? E as pessoas começam a combater. No passado, isso era muito comum, através das guerras, enfim, onde as pessoas se degladiavam. E aí talvez você está sentado me ouvindo agora e diz assim, no passado, Alan? Mas e hoje? Sim, hoje talvez nós não vamos para uma arena ver as pessoas se degladiarem, mas os combates continuam existindo. Os combates de ideias, as diferenças. Então esse tema de hoje é muito oportuno. Estamos em 13 de maio de 2021, falando sobre o bom combate. Hoje o que mais nós vemos é exatamente isso, porque você discorda de mim, porque eu gosto de uma coisa, você gosta de outra, e a gente entra nesse combate, a gente entra nesses conflitos. Quantas amizades são desfeitas por questões de política, por religião e por N situações. Então, o grande desafio que nós temos enquanto estudantes dessa doutrina espírita é exatamente procurar esse bom combate, porque tem combate que não vale a pena, sabe? Então, de cara, nós, nesse nosso bate-papo aqui dessa noite de hoje, nós já vamos observando isso, né? Aquela velha história, né? Aquele ditado popular, né? Que diz, política, religião e futebol não se discutem, né? Embora seja um ditado popular, tem uma grande verdade, porque se não sabe o que vai acontecer, é aquilo, tá lá no Evangelho, são pontos de vista, né? Então um pensa de um jeito, um tem o seu ponto de vista, um tem a sua razão, ele está certo na razão dele, você está certo na sua razão, mas e aí? O grande desafio nosso, meus amigos, é saber conviver. E aí, vamos lembrar de quem? Porque em todas as palestras nós nunca esquecemos dele, nós temos que lembrar sempre dele. Tem gente, inclusive, que não conhece o Espiritismo e diz assim, mas vocês falam de Jesus? Sim, o tempo todo. Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia. E aí Jesus deixou um grande mandamento para nós. Moisés veio e trouxe os 10 mandamentos e Jesus resumiu os 10 mandamentos de Moisés em um único mandamento, né? Que tem duas partes, vamos dizer assim. Onde ele diz primeiro, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus foi claro. Ele dizia para nós, e continua dizendo, vamos dizer assim, que é necessário que a gente ame o nosso próximo. Veja bem, meus amigos e amigas, quando ele diz amar ao próximo, ele não especifica quem é. Jesus, quando disse amar ao próximo, não tinha aquela letrinha lá no rodapé, sabe daquele contrato que você assina e você não vê, quando você diz, ih, meu Deus, agora eu tenho que ficar tanto tempo, e isso e aquilo, você tem aquelas surpresas que você não leu? Então, no mandamento de Jesus não tem letra no rodapé, não tem pegadinha, não tem nada. É claro, é objetivo aquilo que Jesus nos quis nos ensinar e continua querendo nos ensinar até hoje, porque já passou, nós estamos em 2021 e a gente está aqui nessa noite, conversando algo que parece que é tão óbvio que Jesus quis trazer para nós, que eu preciso respeitar o outro, que eu preciso aceitar o outro do jeito que ele é, e que o meu verdadeiro combate, que a gente ainda vai chegar lá, é o quê? Está aqui, ó, dentro de mim. Observa? Mas então, Jesus falou para a gente, ama ao próximo como a si mesmo. Isso quer dizer que eu preciso amar meu familiar,
que eu tenho dificuldade. Isso quer dizer que eu preciso amar aquele meu colega de trabalho, que eu tenho dificuldade de relacionar, que pensa diferente de mim. Isso quer dizer que eu preciso amar aquele que tem a preferência política diferente da minha, e que eu acho que é um absurdo, que é assim que a gente pensa. É aquela velha história, né? A pessoa gosta do azul, o outro gosta do vermelho, e ela acha um absurdo o outro gostar do vermelho. Como você não gosta do azul? Só que cada um tem o seu gosto, a sua preferência. E a dinâmica da vida, a beleza da vida está em a gente saber conviver com essas diferenças. Fazer com que a gente possa entender que o outro é simplesmente diferente de mim, o que não torna ele nem melhor nem pior do que eu. Simplesmente diferente. Isso me lembra a história dos porcos espinhos na era glacial, onde eles estavam morrendo por conta do frio, e até que um deles teve aquela ideia: não, vamos nos aproximar para que o calor, que um está no próximo do outro, vai nos manter vivos e nós vamos superar a era glacial. Só que quando os porcos espinhos se aproximaram, os espinhos começaram a ferir uns aos outros e muitos deles começaram a morrer agora pelos ferimentos que os espinhos estavam causando. Eis aí o conflito e a dúvida: e agora o que fazer? Ou morro pelo espinho, ou morro pelo gelo, pelo frio? Até que um teve a brilhante ideia: vamos nos aproximar somente um tanto, até que os espinhos quase se toquem, mas não cheguem a se tocar. Mas mesmo assim ainda conseguiremos manter um determinado calor que irá fazer com que a gente consiga passar por essa fase. E assim eles fizeram, e assim passaram. A história dos porcos espinhos, a semelhança de nós, traz-nos grandes ensinamentos. Os espinhos todos nós os trazemos, são os nossos defeitos, as nossas manias, as nossas queixas, as nossas reclamações que a gente traz no dia a dia. E nesse processo de convivência, esses espinhos ficam bem acesos, poderíamos dizer assim. E a graça da vida está em saber conviver sem espetar o outro, sem machucar o outro. Passar pela vida, passar por essa existência, ajudando ao próximo, sendo útil na vida de alguém, mas principalmente não atrapalhando a vida do outro, não incomodando, podendo ajudar. Então, esse é o grande desafio. E esses combates não valem a pena. Então a gente fica discutindo política, a gente fica discutindo religião, porque a minha religião é isso, porque a minha religião é aquilo. Nós que somos espíritas, aprendemos sempre o quê? Que a pessoa deve estar bem aonde ela está. Tem muita gente que diz assim: eu gosto tanto de fulano, ele podia ser espírita também. Não. Deixe ele onde ele está. Porque todas as religiões fazem o homem de alguma forma crescer. Todas as religiões buscam a caridade, buscam ajudar. Então é importante a pessoa estar bem onde ela está. Vamos ter esse cuidado em não machucar o outro, em não ferir o outro. Mas então, Alan, dito tudo isso, né, esse combate, né, que a gente está dizendo que não vale a pena, e aí as pessoas às vezes discutem por tanta bobeira, né, e as redes sociais viraram aí um terreno de ódio, de discussão, e as pessoas cada vez mais, né, inflamadas, querendo a todo custo que a sua forma de pensar seja aceita. Então, cuidado, né? Nem tudo é do jeito que a gente quer. Eu faço um projeto chamado Feliz Dia Novo, talvez muitos de vocês conheçam, e no dia de ontem, né, na quarta-feira, eu gravei exatamente isso: nem tudo é do jeito que você quer. É um pequeno texto que a gente fez a gravação do áudio, porque tem coisas que não saem do nosso jeito, né? E a vida nos mostra isso o tempo todo. É por isso que desde cedo a gente precisa educar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, enfim, aquele que a gente tem a missão de educação, mostrar isso para eles, porque nem tudo é do jeito que a gente quer. E por isso quem não educa assim se torna um adulto na sociedade, em muitos casos, com dificuldade de relação. Porque se na vida sempre disseram sim para ele, ele nunca soube ouvir um não, quando chegar mais lá na frente ele tiver que ouvir um não, ele vai sofrer por isso. Então nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Vamos levar a vida
com um pouco mais de flexibilidade, sabe? Se a gente não é flexível, a gente tende a parar no hospital, porque inúmeras são as situações que vão nos desafiar. É o trânsito, é o parente difícil, sabe, são situações que acontecem. E aí, como que nós vamos lidar com isso? Como nós vamos lidar com o inesperado? Então, não vale a pena, né? Não vale a pena a gente brigar, por causa de um copo, por causa disso, por causa... Tem gente que, né, por tantas bobeiras, né? Então, dentro da rede social, estou usando esse exemplo, que é uma coisa que está muito na atualidade. Se você não gosta, né? Outro dia mesmo eu falei isso para uma pessoa. Mas eu não gosto, eu estou pensando até em deixar de seguir ela. Eu falei para ela assim, você ainda está pensando? Se o que a pessoa posta te incomoda e aquilo te faz mal, você tem duas opções, né? Ou você não olha mais, mas só que se é uma rede social, você está utilizando a rede social, obviamente se você segue aquela pessoa, aquilo vai aparecer para você. Então, se aquilo te incomoda a ponto assim, que realmente você não está sabendo lidar com isso, o bom é a gente tentar saber lidar com essas emoções. É o grande desafio, né? A gestão da emoção. Mas se a gente não está conseguindo lidar, a gente não é obrigado a conviver com aquilo ali, a alimentar-se daquela situação. Então, o que a gente faz? Não, dá um tempo, né? Não, eu vou deixar de seguir, ou então vou dar um tempo aqui dessa rede social. A escolha é sua, você que escolhe, né? Se você vai querer ou não. O que não dá, meus amigos e amigas, é pra gente ficar se alimentando dessa situação que vai fazer mal pra gente, né? Você tem que se amar. Quando ele diz ama ao próximo como a si mesmo, você precisa se amar também. Além do próximo, você precisa, em primeiro lugar, na verdade, se amar. Porque você se amando, estando bem consigo, fica mais fácil para que você possa amar o outro. Então, vamos ter cuidado com isso. Vamos pensar um pouco sobre essas questões. O que me faz mal eu me alimento? Isso também está no processo de um bom combate. Porque eu estou batendo de frente com aquilo ali. Aquilo está me fazendo mal, mas eu continuo ali, sabe? Aí é ser masoquista. É querer sofrer, né? E a gente não precisa disso. Não necessitamos disso, né? Mas então, o que seria então esse bom combate? Até agora eu só falei de relacionamento. Falei de coisas externas, daquilo que nos incomoda no outro, na sociedade, né? As desigualdades, enfim, lógico, ninguém gosta. Você dá uma volta pela rua, tem gente passando fome, tem gente que não tem o que comer, enfim, aí a gente questiona o governo e por aí vai, né? Mas só falei disso até agora. Mas o que seria esse bom combate? Vamos aqui um pouquinho, um pequeno trecho do Emmanuel, como eu falei para vocês, no livro que nos foi sugerido aqui de base de estudo, um dos livros, Palavras de Vida Eterna. Ele diz assim: o que devemos combater nesta existência? Olha que pergunta de Emmanuel. O que devemos combater nessa existência? E aí ele vai dizendo de todas as situações que até agora aqui nesses minutos eu conversei com vocês, né? Disputas profissionais, desavenças familiares, problemas na casa espírita, desigualdades sociais, enfim, e tudo mais. Aí ele depois vai dizer assim para nós: sem dúvida devemos combater tudo aquilo que esteja em desacordo com a ética e a moral, entendendo a ética e moral conforme o que nos preconiza o Evangelho. Trazendo a questão para nós, o que mesmo viemos combater nesta oportunidade reencarnatória que nos foi possibilitada? Emmanuel só joga a pergunta para a gente pensar, né? O que será que nos trouxe até aqui nessa reencarnação e que nós devemos combater? E essa resposta é de fórum muito íntimo. Só você pode responder, né? Mas nós já podemos ter uma ideia daquilo que a gente precisa combater. Sem ficar naquela mesmice, o orgulho, o egoísmo, que a gente fala tanto, né? Mas nós já sabemos as nossas qualidades, as nossas conquistas, aquilo que a gente já tem mais possibilidade de acerto e aquilo que pesa mais para nós, que a gente sente mais dificuldade. E lembrando sempre que o grande objetivo da encarnação, como está lá no Livro dos Espíritos, é o quê? A nossa evolução, o nosso crescimento. Mas ele também fala lá de uma coisa interessante, que é o contribuir com a nossa parte na obra da criação, ou seja, o que eu posso fazer de bom? Qual o legado que eu vou deixar aqui?
Quando eu partir daqui, vai ficar isso aqui, a carcaça, o corpo. Mas o que de bom o Alan fez? A Maria, o João, enfim, sabe? É isso, meus amigos, é que vai importar. Quem nós fomos, isso pouco importa. É interessante, né? Porque às vezes a pessoa pergunta para você assim, quem é você? Aí você diz, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou isso e aquilo. Mas só que você não nasceu assim. Você é um espírito imortal e que no momento está numa profissão. Mas nós somos muito mais do que isso. E o que vai importar para nós, na nossa escala evolutiva, no nosso depois daqui, quando a gente estiver no mundo espiritual, é o que nós fomos, o que nós fizemos, quem nós fomos de verdade, mas não a nossa profissão, nossa posição social. Isso pouco importa. E segue o Emmanuel dizendo assim: se ficamos somente procurando combater as coisas externas, desencarnaremos com muitas coisas internas não resolvidas. Olha só o chamamento de Emmanuel aí. Será que você não está se preocupando demais com o que está lá de fora? E está deixando de se preocupar consigo? É aquela história, né? Eu estou preocupado demais com o outro, tomando conta da vida do outro, sem procurar tomar conta da minha vida. Eu durante muito tempo trabalhei na área de educação, sou da área de educação, né? Porque a gente que é da área de educação nunca deixa de ser. No momento não estou atuando na área. E eu lembro quando eu atendi os alunos, né, em fase de adolescência e tudo, e era normal eles chegarem lá, não tinha brigas, enfim, situações, eles dizem, mas o fulano também estava fazendo isso. Aí um começa a falar do outro, né? E eu dizia assim para eles, assim, brincando até, dizia assim, olha só, Deus te deu uma vida, eu falava assim para ele. E eles ficavam me olhando assim. Eu falei assim, Deus te deu uma vida. Sabe para quê? É para você pegar essa tua vida, ó, ficar aqui com ela e cuidar bem dela. Tomar conta da tua vida. Né? Fala, mas deixa a vida do outro para lá. Tomar conta da sua vida já dá muito trabalho. Que dirá você ainda querer administrar a vida do outro, né? E eu falava isso brincando com eles, mas eu queria trazer para eles exatamente essa ideia de que a gente se preocupe com o que a gente precisa fazer. É óbvio que ajudar o outro é importante, mas tomar conta da vida do outro, falar mal do outro, a maledicência, a fofoca, coisa que acontece muito, isso não acrescenta a gente nada. Pelo contrário, isso só faz mal. Então, né, vamos olhar esse bom combate que Paulo fala em Timóteo, é o combate interno. Mas reparem bem que eu passei boa parte da nossa conversa falando das coisas externas, por quê? Porque é o que a gente faz, normalmente. E agora, nesses minutos finais, a gente dedica exatamente a mostrar isso, esse combate interno. A nossa transformação, sabe? Aí ele diz aqui, ó, o Espiritismo nos ensina que devemos combater as nossas imperfeições morais, procurando nos melhorar como homens e mulheres, pais, mães e filhos e filhas, estabelecendo em harmonia convivência familiar, profissional, social e religiosa. E olha que ele fala muito da religião, por quê? Isso é até muito bom lembrar, não é porque a gente está dentro do Espiritismo que a gente é santo. Não é porque a gente está dentro de uma casa espírita que não existe desavença, é porque na casa espírita tem pessoas que pensam diferente também. Então, por isso que ele diz aqui, ó, nosso objetivo é uma harmonia em convivência. E isso é o bonito, porque eu posso discordar do que o outro colega da casa espírita pensa. Mas eu vou deixar sempre o direito dele de expor a sua opinião e respeitar a sua opinião. Que pode ser diferente da minha, mas eu vou respeitá-la. Isso é a beleza da convivência. Respeito, meus amigos. Uma palavra que está muito em falta. A gente respeitar o outro. E aí talvez você esteja sentado na cadeira apressadamente e diga assim, mas eu respeito Alan, fulano. Será que respeita mesmo? E eu estou dizendo isso para você pelo seguinte. Porque no momento que eu quero mudar a forma do outro de pensar, no momento que eu digo assim, mas o outro podia ser desse jeito, daquele jeito, daquela forma, ou no momento que eu quero a todo custo convencer o outro que eu estou certo e ele está errado, eu não estou respeitando ele. Porque respeito é aceitar o outro do jeito que ele é. E difícil, hein? Não é fácil não, né? Mas quem disse que seria fácil? Mas o melhor disso tudo é o seguinte, não é impossível. Tudo é possível.
Então, existe possibilidade, sabe? E aí, quando ele fala que o Espiritismo nos ensina a combater as nossas imperfeições, me lembrou de uma obra que eu deixo sempre de sugestão de leitura quando falo desse assunto, que é falar de reforma íntima, desse bom combate, que é da Hermance Dufour, o Reforma Íntima Sem Martírio. Fica aí uma sugestão de leitura. Hermance Dufour, para quem não sabe, foi uma médium muito jovem que participou da codificação. Ela colabora com Kardec na codificação, inclusive na Revista Espírita tem mensagens da Hermance ajudando no processo da codificação. O Kardec utilizou de jovens de médios muito jovens. E a Hermance era uma delas. Então, Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela tem um capítulo que ela fala sobre a ética da transformação. E ela diz que, fala dessa importância que a gente precisa se transformar com ética. Por quê? Porque se transformar sendo realista. Então, esse bom combate ele precisa ser realista. Por quê? Porque, primeiramente, e ela diz lá, eu só vou combater alguma coisa, eu só vou buscar mudar alguma coisa se eu admito que tem. Um exemplo clássico que a gente costuma dar, a impaciência, a irritação. Boa parte de nós somos irritados, né? Assim, não existe alguém, talvez na face da Terra, 100% paciente. Existem aquelas pessoas que são mais calmas, um pouco mais tranquilas, né? Que a gente sente aquela diferença daquele que é mais agitado, que é mais irritado. Mas, no geral, todos nós lutamos contra essa questão da irritabilidade. Então, se eu não admito que eu sou irritado, como é que eu vou consertar isso? Como é que eu vou combater isso? Se eu não admito que eu sou orgulhoso, como é que eu vou combater? Se eu não admito que eu tenho dificuldade em perdoar, como é que eu vou combater? Sabe? Então, o primeiro passo é aceitar-se daquilo que você tem. E aí depois é trabalhar. Mas nesse livro ela diz, quando ela fala Reforma Íntima Sem Martírio, porque não adianta se martirizar. Não adianta se colocar, eu sou a pior das criaturas. Né? Tem gente que usa aquele discurso, né? Eu sou espírito imperfeito. Aí usa lá o livro dos espíritos, eu sou espírito terceira ordem, espírito isso e aquilo. Né? Não adianta se fazer também de vítima e coitadinho, sabe? Faz aquela carinha assim, parece, né, a velha história do cachorro, que é o da mudança, né? Que está perdido ali. Não adianta. Sabe por quê? Se é uma coisa que nós aprendemos com a doutrina espírita e com Jesus, é que não existe vítima. Não existe. Tudo aquilo que a gente passa tem uma explicação. Porque se existisse vítima, Deus seria injusto. E a gente não trabalha com essa possibilidade aqui. Porque um dos atributos de Deus está lá no início, que a gente aprende estudando Deus, é que Ele, primeiro, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que Ele é justo e bom, está um dos seus atributos. Então não existe vítima. Tudo aquilo que a gente passa tem uma razão de ser. Nós temos uma história. Então, esse bom combate é o combate interno. É o combate daquilo que a gente precisa crescer. Para quê? Para se tornar mais feliz. A gente já é feliz. Tanta coisa boa acontece na sua vida. Não importa, você está me ouvindo agora. Não importa como está a tua vida hoje. Mas eu tenho certeza que você tem motivo para ser feliz. Estamos caminhando aqui quase para o encerramento da nossa conversa. Sempre quando eu falo disso, eu digo o seguinte: se você olhar para a sua vida, talvez você fale assim, Alan, você não sabe o que está acontecendo, eu estou com isso, estou com aquilo, conta para pagar, problema, doença, não sei o quê. Pode ser o que for. Mas eu vou te dar um motivo para você agradecer a Deus e para você dar um sorriso. Sabe qual é? É a sua vida. Quantas pessoas estão desencarnando nesse momento pela pandemia? Quantas pessoas estão em cima de uma cama sem ter mais consciência de que estão encarnadas? E você nesse momento está me ouvindo agora. Então, amanhã quando você acordar e quando você abrir os olhos, o primeiro pensamento é um convite que eu faço para você. O primeiro pensamento que deve vir na sua mente é: agradeça a Deus por mais um dia, pela oportunidade de estar vivo, de estar encarnado neste pequeno planeta que nos abriga. Isso já é motivo de muita alegria e muita felicidade. Então, que a gente possa combater esse bom combate que está aqui dentro de nós, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, mas sem se martirizar,
sem se desesperar, vivendo, como dizia Jesus, a cada dia abaixo do seu mal, vivendo um dia de cada vez. E Emmanuel encerra esse texto dizendo assim: se conseguimos atingir um estágio melhor ao partir do que ao chegar, teremos, como Paulo, combatido o bom combate e vencido mais uma etapa. Lutemos contra as nossas imperfeições morais, sejamos bons combatentes. Então esse é o objetivo, meus amigos, que a gente possa, ao partir daqui, partir melhor do que a gente chegou. Quando a gente chega no mundo espiritual, os amigos espirituais dizem pra gente assim: ó, tu evoluiu assim um pouquinho aqui, ó, mas você evoluiu. Olha que maravilha. Que possamos combater esse bom combate, mas sempre, ó, cabeça erguida. A massagem falou ali sobre Deus. Deus está contigo, você é filho de Deus. Não baixa a cabeça não. Não importa o que for, eleve a sua cabeça, caminhe de cabeça elevada. Tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha fé. Você não está sozinho, você não está desamparado. Nosso tempo já acabou. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Mais uma vez agradeço a casa, a Associação Espírita Irmã Nilce Amor, em nome de toda a sua direção, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui, deixando o meu beijo, o meu abraço e de toda a nossa casa, do Centro Espírita Luz e Verdade, esperando que possa ter contribuído de alguma forma nesses minutos aqui que passamos juntos, para que a gente combata com alegria, com coragem e que a gente seja sempre vencedor, porque no final a gente sempre vai vencer, porque nós não estamos sozinhos nunca. Deus está contigo sempre. Vamos então só agradecer nesse momento, no final, nessa oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade desse estudo, dessas boas vibrações que trocamos nesse momento, e pedindo somente que abençoe a toda a humanidade, a todos aqueles que sofrem e choram nesse momento, para que sejam abençoados, que sejam amparados, e que a mensagem, Senhor, a tua mensagem, que é de esperança, que é de amor, que é de fé, possa atingir esses corações, na certeza de que tudo passa e tudo se renova, mas só o que vem dos céus permanecerá em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe a todos, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 20 de maio, quinta-feira, às 20 horas, com a expositora Márcia Matos, do Centro Espírita Isaac Lima, com o tema O Evangelho do Futuro. Aguardamos vocês!